pela equipe espiritual que sustenta este momento. Queremos ainda rogar, Senhor, que possamos acomodar em fórum íntimo as lições que serão aqui colocadas para a nossa reflexão. Que ao sairmos deste ambiente possamos levar conosco a ideia bendita e forte que a união dos espíritas pode causar, modificando, fortalecendo, revigorando o movimento espírita. Ajude-nos, Senhor, a compreender o quão é importante a união para o fortalecimento de todo o movimento espírita e da própria doutrina em nós. Agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, e rogamos que a tua paz se faça presente sempre entre nós. Que assim seja. Queridos irmãos, daqui é tão bonito, vocês não imaginam. Olhando daqui, essas cabeças tão alegres, olhos vivos, vibrantes, com esse momento. Nós temos muita gratidão pela casa, viu, Francisco? Que na sua pessoa representa esta casa, a direção desta casa, com os trabalhadores todos. Porque é claro que para nós é uma grande alegria quando uma casa quer receber um evento que o órgão está organizando. E a gente sabe que isso fortalece a casa, mas fortalece muito os nossos vínculos de simpatia. O dia que nós compreendemos qual o papel da união entre nós, os espíritas, nós haveremos de chegar ao ponto maior para estruturar na Terra um grande edifício chamado unificação, para vivermos o cristianismo tal como o Cristo espera que vivamos. Então é muito importante. A gente agradece de todo o coração a presença de você aqui, cada um de vocês que representa a sua casa. E queremos pedir também que essas informações não fiquem só com você, que você leve para casa, seja um multiplicador das ideias que serão aqui colocadas, porque o que a gente aprende, a gente precisa viver junto dos nossos pares, aqueles que ombreiam conosco, diariamente. E também precisamos conversar, refletir sobre essa mensagem. A gente agradece também em nome da diretoria aos colaboradores dessa área, o Carlinhos, a Delma, que vem organizando a área de orientação mediúnica do órgão unificador. Tem vínculo direto com a União Espírita Mineira, durante o ano todo, Carlinhos? E vem assim, numa luta mesmo, a gente pode usar essa expressão, uma luta mesmo, para entender qual que é o momento desse movimento espírita, o que esse movimento espírita hoje, pós-período pandêmico, quem ficou na casa, como ficou, como é que está a casa, sua real necessidade, para implantar um apoio, porque o papel maior da casa do órgão unificador é esse, é ser um apoio sustentável para a casa espírita em tudo aquilo que ela tem de necessidade, seja de ordem administrativa ou doutrinária. Então é esse o nosso recado e a gente agradece mais uma vez a todos. Muito obrigada, eu passo para o Carlinhos. Boa tarde a todos, todas. Seu bom dia, No momento que conversou com o Francisco, ele começou a nascer uma frase e foram várias conversas e hoje nós estamos aqui materializando aquelas ideias. Eu vou chamar também a Adel aqui, a Adel que faz parte da área de orientação mediúnica. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando, aprendendo juntos. E nosso desejo é que realmente seja uma tarde proveitosa para todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigado. Até o meu lado, grupo espírita presente de Menezes,
nossa é falar sobre essas questões tão do dia a dia, da prática do dia. Né? Espero que nosso encontro seja inesquecível. Eu só vou tirar esse e colocar um outro arquivo aqui, pessoal, porque nós estávamos testando aqui. Essa é a programação que a gente tem e nós queremos realmente cumpri-la assim, de maneira bem pontual. Então, das 4h30 às 16h59, nós vamos ter um lanche, né? Um lanche ali na área da Copa, e aí depois também, esses 30 minutos, nós vamos atender o Francisco, conhecer melhor a casa, né? Já tive essa oportunidade sábado passado, que a gente aqui esteve. E aí está a nossa programação, todos vocês receberam isso durante essas semanas, e nós vamos então começar realmente a falar um pouquinho do nosso tema central. Nós queremos começar justamente pela passagem que lá na divulgação a gente colocou Lucas 8:30. E aqui a gente também já reverencia Marcos 5:9. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é multidão, porque somos muitos. Essa passagem também ela está na introdução do livro Diálogo com as Sombras, onde o Hermínio Miranda coloca para nós ali situações muito interessantes. Eu gostaria de começar com essa frase mesmo pelo seguinte: o diálogo com os espíritos não é criação dos espíritos. Ele existe de todo o tempo da humanidade, mesmo quando isso era algo só para alguns iniciados em povos bem antigos na Terra. Mas com o Evangelho nós vamos ver essa passagem de Jesus dialogando com aquele jovem de Gadara e evidentemente não falando com ele, mas falando com a entidade. Por que fazemos questão de ressaltar isso a princípio? Não só porque vamos falar hoje de doutrinador, dialogador e esclarecedor. É porque ao decorrer do tempo, mesmo no meio espírita, surgem situações novas, ou até mesmo em nome de certas novidades. E nós não podemos deixar o diálogo para trás. Hoje em dia há trabalhos que falam em orientação magnética, por exemplo, onde não se dialoga com os espíritos. A AME, bem alinhada com o esquema federativo, ela traz para nós a reflexão sobre isso, porque Jesus não só deixou registrado para nós a comunicabilidade com os espíritos, mas também a importância da verbalização com os espíritos. Então não se trata só de mento magnético, se trata realmente de algo que possa desobstruir prisões mentais, que possa realmente interferir na estrutura obsessiva. Então, dito isso, não é? Aprendemos com Jesus, e é bom dizer também que nas primeiras comunidades cristãs, o culto pneumático, né? A fala com os espíritos era algo muito, muito tranquilo. Tanto é que aos Coríntios, por exemplo, Paulo descreve lá toda uma diretriz de reunião mediúnica. Quando um fala, né, o outro ouve. Aí ele vai falando uma série de questões que deixa claro que esse intercâmbio era possível. O próprio João Evangelista nos colocou lá o seguinte:
Não creiais em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos vêm de Deus. Ora, se não houvesse intercâmbio com os espíritos, por que a fala? Hã? Não faria sentido, né? Bom, a reunião mediúnica ela tem seus participantes encarnados, embora a direção será sempre espiritual. Isso todos nós sabemos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Entre essa equipe, nós deveremos ter o dirigente e o seu substituto. Então, em outro momento, nós vamos falar sobre formação de equipe mediúnica e tal. Não será hoje. Isso está na nossa pauta também ainda para esse ano. Mas aproveitando aqui, né, para falar de dirigente, toda reunião mediúnica deverá ter um dirigente e o seu substituto, ou seus substitutos, até 2 substitutos imediatos, caso ele não esteja impossibilitado de estar na reunião, alguém tem que dirigir a reunião, né? Então essa é a estrutura que eu creio que todos nós conhecemos, praticamos. Também nessa estrutura de participantes nós temos os médiuns esclarecedores, também chamados dialogadores ou doutrinadores. Depois nós vamos ter esse comentário sobre esses termos, né? Porque aparentemente sinônimos, eles profundamente analisados remetem a situações bem diversas, correto? E nós temos os médios de efeitos físicos, né? Os psicofônicos, os psicólogos, os videntes, se bem que médio e vidente é algo que a gente poderia aqui já fazer uma reflexão, né? Como Kardec colocou lá, a vidência é muito mais uma faculdade anímica do que realmente uma mediunidade. É uma capacidade que o espírito encarnado tem, às vezes, de acionar a dupla vista. Quando isso é intermediado, quando isso é influenciado magneticamente por espíritos, nós podemos ter aí, então, ela categorizada como, de certo modo, uma mediunidade. Mas, fora isso, ela é uma faculdade anímica, né? Que o médium, portador dela, abre essa terceira vista, esse terceiro olho, digamos assim, e entra em contato com a dimensão espiritual. E a equipe de apoio, né? Passe, e aquilo que nós costumamos chamar de médium de sustentação, que são aqueles companheiros que, muitas das vezes, não tendo uma mediunidade mais ostensiva, ficam ali realmente vibrando em favor de cada comunicante, de cada quadro, fazendo um trabalho formidável de estabilização vibratória da reunião. São de suma importância esse trabalhador dentro da equipe, embora alguns até se lamentem, né? Falam assim, eu trabalho lá, mas quando muito eu sou médico de sustentação, não vejo nada, não sinto nada, não dá nem tipo, né? Mas eu sou médico de sustentação. Fala como se isso fosse até ruim, né? Quando na verdade isso é extremamente importante. Um prédio só se edifica com colunas que possam sustentar. Assim é que o médico de sustentação deveria perceber o seu trabalho, de suma importância também. E os visitantes ocasionais aqui, a gente gostaria de frisar bem também, porque um grupo mediúnico pode receber visitantes ocasionais. É evidente que uma reunião mediúnica é privativa. Ela deve ser feita só por quem está preparado para ela. Num tempo em que as orientações espirituais não eram tão divulgadas como hoje, faltava inclusive literatura espírita, muitos acreditavam que, levando o obsediado, por exemplo, para uma reunião mediúnica, nós ajudaríamos ele de melhor forma. Com a presença do obsediado, nós poderíamos promover uma obsessão mais eficaz. O tempo passou, a espiritualidade superior se pronunciou e hoje a gente sabe perfeitamente que é impossível
indesejável mesmo, do ponto de vista prático e do ponto de vista da sugestão na mente do obsediado e da família que eles estejam na reunião mediúnica. Portanto, hoje se leva o nome, em torno do nome, uma vez mencionado, e em torno do quadro há um trabalho a ser feito, mas sem a presença física, a presença do obsediado na reunião. Essas visitas ocasionais, elas hoje acontecem mais como uma forma de intercâmbio. Por exemplo, nós, trabalhando no órgão unificador, muitas das vezes somos chamados a certas casas para observar e orientar como está a prática mediúnica. E a gente só vai depois que eles, evidentemente, em consenso, esperam que a gente, desejam que a gente esteja ali e peçam a espiritualidade que verdadeiramente dirige o trabalho, licença para esse intercâmbio, que esse é o correto. E aí então a gente vai lá. Então essas visitas ocasionais hoje, elas podem ocorrer dessa forma, como elas podem ocorrer de forma também, em alguns casos, depois de um estudo elementar de mediunidade, aqueles que estão aspirando à prática mediúnica vão lá estagiar com a devida autorização, no máximo 3 pessoas, durante 1 ou 2, 3 reuniões. Não é assim? No CIET, que faz isso muito lá no Obreiros do Bem, que tem o apostolado 1 e 2 da FEB. Então isso até é previsto lá como uma prática, Quando sai da 1 para 2, tem lá um momento da prática para poder ir lá e fazer uma visita ocasional com o objetivo de aprender aquilo que realmente viu na teoria, correto? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, a gente tem outro microfone aí, tá? Levante o dedinho e tal, fique à vontade. A gente não veio só falar, não. O que a gente quer aqui é trocar, tá? Trocar essas informações. Vamos falar do dirigente da prática mediúnica, Aqui a gente vai pontuar algumas características, um perfil desse dirigente. E ali há todo um perfil no livro dos médiuns já, para que a gente possa ter uma ideia desse cooperador na reunião mediúnica. Ele preside os trabalhos do ponto de vista encarnado, encaminhando todo o seu desenrolar. Portanto, é óbvio que o dirigente deve manter seus olhos abertos durante toda a reunião. Parece que isso é tão óbvio, mas às vezes acontece em reunião, o dirigente fecha os olhos, a nível de concentração lá, e não vê o que está acontecendo na reunião. É a expressão fisionômica do psicofônico, que já começou a transfigurar o rosto, e muitas vezes a entidade nem se comunica e ninguém percebe, porque o dirigente que deveria estar atento a isso está com o olho fechado, distraído. Então, o seu desenrolar é o responsável no plano terrestre. E aí tem algumas características, por exemplo, no trato, agir com imparcialidade com o grupo. É óbvio que nós, seres ainda tão imperfeitos, nós temos as nossas afinidades maiores, mas o dirigente tem que ser imparcial, ou seja, no devido cumprimento do seu papel, no devido cumprimento das normas da área, ele deve atuar sem privilégio nenhum. Bom senso e lógica, aí a gente lembra de Kardec, Kardec recebeu orientações, seria preferível de Erasto, seria preferível preferir 10 verdades que aceitar uma mentira. É mais bom senso e lógica do que isso? E nas palavras de Camille Flammarion, Kardec foi o bom senso encarnado. Então o dirigente, ele tem que ter bom senso, ele tem que transmitir segurança para o grupo mediúnico. Se ele não tem bom senso, então o grupo vai estar, infelizmente, numa direção ainda muito a desejar, E aí fala para nós o seguinte, um clima fraterno de relação com a equipe. É inadmissível o grupo mediúnico com médios antagônicos entre si.
É inadmissível. Se nós temos grupos mediúnicos onde a fulana não conversa com o fulano, a ciclana não conversa com o fulano, isso tira muito do que o grupo poderia produzir. As nossas relações têm que ser profundamente fraternais. Profundamente fraternais. Porque, caso contrário, isto já é uma brecha para infiltrações indesejáveis dentro do grupo, que vai trazer muitas dificuldades para o grupo ao decorrer do tempo. Ser dotado de fino trato, de rara sagacidade, né? É uma certa maturidade de pegar as coisas. É sempre um olhar que procura ir além da aparência, né? Então, ele tem que ser realmente um ponto crítico do grupo de trabalho. Para discernir as comunicações autênticas das que não são. Há várias comunicações que são permitidas dentro de um trabalho mediúnico e que cabe a nós discernir sobre elas. E a figura do dirigente bispo é fundamental. É ele que tem que dar um tom, né, de apreciar, de avaliar o trabalho mediúnico. Cabe a ele, sobretudo ele, avaliar o trabalho mediúnico. Aliás, não é o objetivo de hoje, mas muitos grupos desprezam muito a avaliação do trabalho. E de que adianta fazer um trabalho se depois não se reflete, não se tira lições profundas? Se a gente acha que isso não tem importância, imagine se Kardec tivesse pensado assim. Porque nós temos a codificação da doutrina, porque Kardec era extremamente metódico na avaliação das comunicações, retirando delas coisas que a gente nunca poderia imaginar. E aí está para nós a edificação doutrinária, né, através do codificador. E também para não ferir os que se iludem a si mesmos. É óbvio que, se tratando da nossa condição evolutiva, os médios são imperfeitos. Há nos grupos mediúnicos, evidentemente, companheiros portadores de animismo, companheiros ainda com comportamentos de extravagância, de personalismo e às vezes até de fraude. É uma coisa que nós vamos ver ao decorrer desse seminário, essa questão, tá bom? Até aqui alguma questão? Tudo bem? O senhor levantou o braço ou o senhor está fazendo ginástica? Vamos lá. Como é que tem as pessoas com posicionamento antagônico? Como que procede assim? Vai fazer duas cerimônias? Vai falar assim, ó, você não, a outra sim. Ou vai colocar as duas numa terapia? O dever de todos nós, antes de ser médico, é de se evangelizar. Eu perguntei se, quando houver pessoas com posicionamentos antagônicos, o que o dirigente pode fazer em relação ao melhor convívio da equipe, para não ter prejuízo ao trabalho de. Sim, mas antes de responder a pergunta, eu vou tornar a repetir a frase. Antes de ser médium, o primeiro dever nosso como cristão, espírita, é se evangelizar. Então, evidentemente, que um grupo mediúnico pode, dentro da nossa própria perspectiva de reflexão, ter membros antagônicos, até relacionado a existências anteriores reunidos dentro do grupo agora. É claro que isso pode existir, mas que não seja eu o motivo de escândalo. É necessário que o escândalo aconteça no mundo de provas e expiações, mas ai daquele que seja motivo de escândalo.
Portanto, se isso cabe a cada um de nós, se eu tenho uma antipatia, um antagonismo com algum membro do grupo de trabalho mediúnico, é eu que tenho que corrigir-me, é eu que tenho que me educar. E eu não posso deixar isso influenciar na produção mediúnica, no trabalho mediúnico e na assistência aos desencarnados. É fácil? Não. Mas esse é o exercício a ser realizado 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Ok? Carlos, mas eu acho que ele está querendo dizer que o papel do dirigente é como agir. Então eu acho que é diálogo. Conversar com as partes em separado, dizer que realmente isso está acontecendo e que eles têm que mudar, buscar um caminho. Você queria ver o papel do dirigente nisso? Sim. Ele, como o responsável encarnado pelo grupo, ele deve estar sempre apaziguando o rebanho, apaziguando o grupo, conversando, botando panos quentes, acertando isso, fazendo aquela persuasão evangélica adequada. Agora, se em última instância isso não é possível, e se a casa propicia mais de um grupo mediúnico, separa. Um fica num, outro vai para o outro. Ok? O antagonismo do próprio dirigente. Bom, o dirigente não é um semideus, o dirigente não é um ungido, um privilegiado. Para isso nós temos a direção da casa, nós temos a assembleia, evidentemente que isso são últimas circunstâncias de um trabalho. Mas é óbvio que o dirigente também tem que ser avaliado, ele também tem que ser o principal, o bom exemplo dentro da equipe. Agora, eu quero comentar brevemente uma questão. Se isso é reiterado, pode estar nos corações. Se isso acontece de vez em quando, esses antagonismos, não esqueça que nós estamos incomodando certos tipos de espíritos que eles criam essas situações dentro do grupo, aproveitando evidentemente as nossas imperfeições. Isso não pode ser desculpa, tá? O dirigente da reunião normalmente ocupa também a posição de doutrinador, dialogador, segundo André Luiz, de médio esclarecedor. Ele pode ocupar sim. Mas se temos uma equipe adequada para ele não fazer uso, não exercer o papel também de esclarecedor, é melhor, porque o foco dele é no todo. É claro que o médium, claro que o dirigente pode, em certas circunstâncias, inclusive, ajudar determinado esclarecedor no esclarecimento. Ele pode fazer intervenção benéfica, mas isso com muita habilidade. Caso contrário, isso costuma criar muitos problemas. Certo? Qualidades importantes a serem cultivadas para esse perfil do trabalhador dirigente. A primeira coisa, isso aqui eu tirei como está lá no Diálogo das Sombras, tá? Então, assim, nós não estamos aqui para falar difícil, não. Até porque nós não dá conta, né? Acendrar o amor, quer dizer, muito amor. O dirigente tem que ser carregado de muito amor. Eu não tenho, trata de possuir. Trata de possuir, porque essa é a linguagem desobsessiva. Essa é a linguagem terapêutica que o grupo encarnado que ele dirige precisa e que os desencarnados precisarão. Trate de possuir. Acendrar o amor. Acendrar o amor. Quer dizer, o amor é o principal ingrediente para o dirigente.
O dirigente, ele tem que ter uma habilidade, um tato psicológico, uma capacidade de empatia, de afetividade muito grande. Caso contrário, essa equipe vai se sentir desamparada. Então, a central do amor, a autoridade fundamentada no cargo, não no exemplo. Não no cargo. Há tantos cargos sem cargo, né? O dirigente também pode estar nessa situação. Autoridade fundamentada no exemplo. Ele deve ser o primeiro a apagar o fogo da discórdia. Ele deve ser o primeiro a estudar cada vez mais. Ele deve ser o primeiro realmente a desejar que o trabalho mediúnico alcance os objetivos superiores que foram planejados nessa ou naquela reunião. Então, fundamentado no exemplo. Hábito de estudo e oração, todos os dias, todos os momentos, e daí por diante, né? Eu acho que às vezes a gente falha com um ou com outro. Não há como não estudar muito a doutrina espírita. E em particular, estudar mediunidade a fundo. Não só no centro, mas no meu estudo individual. Em casa. Quantas obras mediúnicas eu li o ano passado? E quantas eu estudei? Em casa. Né? Li de novo, anotei o que achei interessante e depois só peguei o que achei interessante. Não é essa a metodologia básica do estudo? É essa. Então, assim, quantas vezes eu fiz isso? Ou eu sou médico esclarecedor, só lá na reunião, e depois disso, assim. Ou quando muitos chegam lá na reunião, falam assim: que página que nós estamos? Para não dizer assim: que livro que nós estamos vendo? Olha, isso é algo muito preocupante, porque isso limita a própria dinâmica do estudo. Acaba que o dirigente faz reunião de estudo no centro, tem que ler, porque ninguém estuda em casa. Quando poderíamos avançar lá na reunião? Lá seria realmente um avanço, não. Aí nós temos que ler, que ninguém leu, que ninguém fez, e daí por diante. Hábito de oração, de estudo e oração. A oração é a maior, a prece, a oração, é a maior força magnética que nós temos diante do Criador. Eu acho bom o pessoal falar em magnetismo. É magnetismo maior que a prece pode fazer? Mas não é abertura de lábios. Não é ordenamento de pensamento. É vibração de sentimento elevado. Tá? Dignidade e respeito para com todos, sem exceção. Os nossos grupos podem e devem receber as mais diversidades nele. Lá nós temos que ter a maior diversidade possível dentro dos critérios que nós temos automaticamente para ingressar lá. E toda essa diversidade tem que ser tratada com muito respeito, com muito carinho, porque nós estamos diante de um companheiro em luta, que traz suas dificuldades, como nós trazemos as nossas, né? Então, assim, talvez um dos erros lamentáveis de muito dirigente é preocupar-se com o trabalho e não com os tarefeiros. A afeição sem privilégios, né? Que de certo modo está aí embutido. Correto? Brandura e firmeza. Eu penso assim, a gente só sim. Há momentos para brandura e há momentos para firmeza amorosa. Não é firmeza violenta. Não é firmeza descaridosa. Porque firmeza aqui é no sentido de nós não abrirmos mão do nosso ideal.
não abrirmos mão das orientações, não deixar que uma reunião mediúnica vire um self-service de personalismo, de que qualquer invencionista chega ali, enxerga e desfigure o trabalho. Essa é a firmeza do compromisso de orar, de assiduidade, de trabalho, de responsabilidade. Faça chuva, faça sol, estou bem, não estou bem, não é? Sinceridade e entendimento. O mundo tem muita dificuldade com a sinceridade, né? Mas nós precisamos ser muito sinceros, sem ser agressivos, sem ser descarinhosos. Nós temos que ser sinceros. A sinceridade é o edifício que realmente constrói laços para sempre. Porque é nós sermos verdadeiros, né? E entendimento com o grupo, entendimento do papel que executa e daí por diante. Conversação construtiva. Tá? Ser dirigente, ser presidente do Centro Espírita é algo muito complexo. Ser presidente da Aliança Municipal Espírita é mais ainda. Tá? Por quê? Porque todo mundo vai esperar de nós uma conversação construtiva, sempre. Não importa se estamos, inclusive, numa festa recreativa. Não significa que temos que ser sério, carrancudo, né? Mas, na verdade, uma conversação construtiva. É preciso que esse grupo tenha um dirigente que crie oportunidades de estreitamento, o culto dos médiuns, né? São momentos que a gente faz na casa de um, na casa de outro, construindo afetividade, isso é muito importante. E aqui nós temos um exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 3º, Equipagem Mediúnica, quando há uma alusão ao Raul Silva, né? Que a gente gostaria de pensar um pouquinho aqui. Os colegas aqui não está colaborando, gente, a luzinha parece que deu um. Este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção e fraternidade. Correto, primeira coisa, fraternidade. Amor, fraternidade. Correto no desempenho de seus deveres, exemplo edificado, autoridade exemplificada no exemplo. Correto no desempenho de seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Equipagem mediúnica, capítulo 3, dos domínios da mediunidade. O Aulus descreve aqui para André Luiz, né, um grupo que estava sob a coordenação de Clementino, cuja figura do dirigente é esse Raul Silva. Aqui, nesse exemplo de Raul Silva, nós temos o melhor exemplo que as obras espíritas colocou de dirigente espírita para nós. Era um grupo de 10 pessoas, como está lá no capítulo, e ele vai falando de cada um com as suas possibilidades, inclusive de Ambrosino, né? Inclusive de Ambrosino. Então, está aí a característica do Raul Silva. Quem conseguir ler o livro, estudar o capítulo, estudar todo o livro e ver como que o Raul Silva atua nessa obra, vai ser, devidamente seguindo o que está ali, vai ser um bom modelo de dirigente. Tá bom? Só isso. Só isso já bastaria para nós. Pega a obra, disseca ela, vê Raul Silva como dirigente, nos capítulos, a atuação dele, como é que ele agia, e daí por diante. Perguntas, comentários? Não? Deixa eu te dar uma pergunta, senhor. Vou voltar um pouco. Brandura e firmeza. Na hora que o senhor comentou que é necessário trabalhar. É no meio, aí embaixo.
em relação à brandura e firmeza. O senhor comentou que, o que eu entendi, né? Pode ser que eu esteja equivocado, que o dirigente tem que trabalhar com firmeza, sobre diversos aspectos, sem perder a ternura, vamos dizer assim. Ternura foi por minha parte. Aquele crescer sem perder a ternura, também é isso mesmo. Não. Mas só tocando um ponto importante, que o dirigente ele deve manter a firmeza sobre o aspecto do conhecimento doutrinário, para não deixar que as coisas, que o tema oscile. Eu não tenho muita experiência na atividade do centro espírita. Eu acho que eu tenho 2 anos, 2 ou 3 no máximo. Quando você está numa mesa mediúnica, diante de um trabalho de estudo, etc., é notório, torna-se notório, sim, que o dirigente ele tem muito pouca bagagem de estudo e que alguns alunos, vamos dizer, ou trabalhadores que estejam aqui na mesa, traz mais interesse e mais bagagem de estudo que o próprio dirigente, de tal modo que, sobre essa ótica de impor uma firmeza doutrinária, ficou meio assim, do meu ponto de vista, da minha ignorância, ficou assim meio assim, conflituoso, entende? A firmeza aqui não é só uma questão de estudo, das manifestações, não. A firmeza está em realmente escolher um programa adequado, de não abrir mão de normas de segurança de trabalho. Se, por exemplo, no caso em que você se refere, dá a entender que a pessoa que está lá não seria a mais adequada, essas são questões que alguns grupos passam, porque às vezes alguém é pioneiro, é aquele fundador da casa, começou a fazer esse trabalho. Em algumas circunstâncias do movimento a gente observa que tem pessoas que fazem aquela tarefa uma vida inteira, não larga a tarefa, não dá oportunidade para outros, até mais habilitados. Então esses problemas vão ocorrer em alguns grupos, sim. Mas quando nós falamos aqui em relação à firmeza é realmente mostrar, dar a sustentação, a proteção, as orientações adequadas para o grupo. Se o dirigente não tem esses perfis, talvez ele não poderia ser o dirigente, mas essas são situações muito particulares de cada grupo, correto? De cada grupo. Então, por exemplo, uma casa bem organizada, ela vai ter, sob a própria liderança do dirigente, da prática, coordenador da área mediúnica, ela vai ter um regimento. Nesse regimento, por exemplo, é onde nós vamos impessoalizar as questões que tratam da mediunidade na casa. Porque as pessoas vão ter que se adequar a um documento firmado e não a uma pessoa. Agora, eles são estágios. Há muitas casas que ainda não se organizaram assim. Tá? E aí fica diante dessas situações. Não sei se contempla aí. E o regimento faz com que a gente não tenha aquilo ali, a feição, os privilégios, né? A gente cuida disso aí. Agora, evidentemente que as direções de grupo mediúnico, elas são como nós mesmos, ainda muito imperfeitas. Algumas, por exemplo, muitos dirigentes de grupo mediúnico sequer procuraram fazer inscrição para um seminário como esse. Está entendendo? Então, quer dizer, isso tem que partir dos indivíduos, dos grupos. Agora, há sempre uma renovação natural. Todas as vezes que nós participamos de reflexões como essa, como outras, no movimento,
muitos integrantes voltam para casa e começam a exigir e a cobrar de maneira adequada adequações, mudanças, melhorias do trabalho. Isso é importante. Desde que seja feito de maneira fraterna, isso é importante. Não é? Bom, aí nós falamos sobre investimento e aí reportar se a coordenação geral qual esteja vinculado para prestar informações solicitadas. Essa recomendação aqui é evidentemente que é para casas espíritas. Se eu queria fazer um comentário adicional para aquela questão anterior, porque você já chegou a comentar, mas eventualmente o dirigente não é todo sabedor. Então, ele até dentro do grupo ele tem que ter esse discernimento de ele assim, de levar para gente, vamos estudar tal assunto, ou seja, ele não tem o domínio necessariamente o domínio total de todas as variáveis que podem acontecer. Então, aí o discernimento e a firmeza assim, gente, vamos por esse caminho aqui, então ele tem que ter esse controle também do grupo, mas com relação ao conhecimento, talvez não esteja, não vamos encontrar um perfeito como você mencionou. Aproveitando ainda sobre essa questão, eu queria dizer algo. Às vezes, o dirigente da prática mediúnica não deverá ser necessariamente o dirigente dos estudos mediúnicos. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Se ele consegue trafegar bem nas duas coisas, ele pode fazer as duas coisas. Ele pode dirigir o estudo mediúnico, como ele pode dirigir a prática mediúnica. Mas, se ele trafega bem lá na prática mediúnica, ele pode ser coordenador lá da prática mediúnica, do grupo em que ele está, e outra pessoa dirigir os estudos, que é o mais comum, às vezes, do que a gente imagina. Agora, vamos voltar aqui, reportar se a coordenação geral não esteja vinculado para prestar informações solicitadas. Essa orientação é para casa já bem estruturada. Casa que, às vezes, tem 2, 3, 4 grupos mediúnicos, tem vários estudos, vários grupos de estudo. Então, quando ela é assim e ela já está bem estruturada, ela tem um coordenador geral da mediunidade, ela tem coordenadores de estudo nos diferentes grupos, e ela tem coordenadores lá, ou dirigentes na prática mediúnica, que podem ser os mesmos ou não, e daí por diante. Correto? Mas essa é a estruturação adequada quando se tem já o regimento, se tem toda uma organização. Nós temos um coordenador geral, coordenadores de estudo e coordenadores de prática mediúnica. De maneira bem resumida. Correto? Então aqui a orientação se refere a isso. Tá? Reportar essa coordenação geral, quem? O dirigente, qual esteja vinculado para prestar informações solicitadas. E essa coordenação geral, por sua vez, se reportará à diretoria. Agora, isso são casos mais bem estruturados. No Fernando, nós temos casos espíritas que tem 5, 6, 8 grupos mediúnicos, de tão grande que é. Aí cabe bem nesse exemplo. Agora, uma casa que só tem um grupo mediúnico, muitas vezes ali se acumula tudo. Aliás, em muitos centros espíritas, o presidente parece bombril, mil e uma utilidade. Ele coordena isso, faz aquilo outro, né? E às vezes a falha não está na sua centralização, vamos dizer, assim, que ele queira fazer isso. Ele se vê nessa circunstância também, é outra situação, né? Estimular a integração da equipe nas atividades da casa espírita. Nada na casa espírita é um centro espírita à parte. A área mediúnica também não é um centro espírita à parte. Como a evangelização não é um centro espírita à parte. Como o trabalho de assistência social não é um centro espírita à parte. Tudo deverá estar trabalhando integralizado, melhor dizendo. Não existe
grupos que não se comunicam na casa espírita. É preciso se comunicar. Uma regra básica, inclusive, para participar de trabalho mediúnico é que o trabalhador esteja pelo menos numa tarefa de assistência social na casa. Pelo menos uma. É, por assim dizer, contraproducente se tem grupo mediúnico que a pessoa vai lá só fazer mediunidade. Essas não são as orientações nem espirituais e nem dos órgãos unificadores sobre a questão. Isto não é o ideal. Acompanhar a assiduidade dos componentes do grupo, adotando medidas cabíveis segundo os preceitos da fraternidade, da seriedade, decisivos na execução da tarefa. Assiduidade, pontualidade, etc. Né? Então, é dever do dirigente isso. Correto? Há regimentos feitos, e não são poucos, que prevê até exclusão de membro, dependendo da falta grave que se comete, prevê a exclusão do membro. O número de faltas. Se um médium, se um trabalhador na mediunidade reiteradamente falta do trabalho mediúnico, ele não está apto para o trabalho mediúnico, ou ele está impedido por circunstâncias outras. E seria bom que não continuasse o trabalho. Diga-se de passagem. Isso não sou eu, são as orientações que a gente recebeu, né, das federativas e dos próprios espíritos, como lá no Desobsessão, fala sobre assiduidade e pontualidade. Então, assim, tem 27 anos que eu trabalho na área mediúnica. E 25 que coordeno o grupo. Já chegou pessoas para mim assim que preenchiam os outros pré-requisitos, noções básicas de espiritismo, tempo de casa, trabalho de assistência social. Olha, eu agora quero trabalhar na área da mediunidade. Tudo bem, e aí? Dá um exemplo aqui, tá? Nem sei se tem essa profissão, aqui eu nem vi isso. Só que é o seguinte, eu sou enfermeiro e assim, a minha escala ela é 2/36, assim, então vai ter quinta que eu não venho. Então assim, eu só venho, lá no nosso caso aqui, eu só venho 2 quintas no mês. As outras eu não posso vir. Olha, eu sinto muito, mas nós vamos ter que aguardar a casa ter possibilidade de abrir, então, um trabalho mediúnico no horário que se para melhor para você. Porque dessa forma aí o seu trabalho hoje é repetitivo, para que você realmente faça a prática mediúnica de qualidade e realmente se assente nos critérios que deve ser feito para todo trabalhador espírita. Porque eu não posso abrir uma exceção para você. Se eu abrir para você, eu tenho que abrir para os outros. Correto? Afeição sem privilégio. Passa até por isso. Afeição sem privilégio. Gosto demais, enfim, me dou muito bem com a fulana, dirijo o grupo, mas ela não consegue se enquadrar no trabalho. Infelizmente. Está entendendo? Pergunte. Nesse caso, por exemplo, do acompanhamento, quero entrar nesse ponto que a colega falou sobre as faltas dos estudantes, por exemplo. A gente sabe que tem as questões que é uma questão de decisão, a decisão é nossa de iniciar, enfim. Mas também sabemos que é muito difícil quando as pessoas começam o estudo, muitas coisas acontecem, até mesmo para tirar mesmo o foco ali do estudo. Nesses casos, por exemplo, deveria o dirigente não forçar, mas, por exemplo, surgiu 1, 2 faltas daquela pessoa, seria de bom grado que esse dirigente, sei lá, manda uma mensagem, liga aí, tá tudo bem, tá acontecendo, porque às vezes é uma maneira daquela pessoa mesmo, como eu digo, se soltar, falar alguma coisa, ou despertar, ou tá com vergonha de alguma ajuda e se conversa com aquela pessoa ali. É correto fazer isso para o dirigente? Sim, o dirigente, você falou de estudante, você está se referindo aos estudos? Aos estudos, isso. Sai do estudo, está faltando. Bom, até mesmo no trabalho também. Isso está no seminário, mas vamos lá.
Desculpa. É o seguinte. Nós precisávamos ter mais clareza da metodologia de estudo da área da mediunidade. E essa clareza se traduzir em programas realmente adequados, com normas, orientações adequadas. Na metodologia do MEP 1 e MEP 2, tá, que a Nucied faz um trabalho junto com a Gelma, lá no Obreiros do Bem, que para nós tem sido um modelo muito interessante. O apostolado da FEB, ele prevê, inclusive, dentro da organização dele, o número de faltas possíveis. E passou daquilo, não. E aí, então, não sai do estudo. Correto? Não vai para a prática mediúnica. Porque se não foi assíduo, não teve um mínimo de assiduidade, quantos por cento? 75, parece. Essa eu me recordo bem, 75% de assiduidade durante o curso. Não teve 75% de assiduidade no curso, dentro do curso, ele pode repetir, mas ele não está apto a ir para a prática mediúnica. Mas eles são casos que já fizeram seus rendimentos, que já impessoalizou os processos para não dar problema, e realmente já tem uma estrutura adequada de acesso ao trabalho mediúnico. Nem todas estão assim. Se nós sairmos aqui perguntando assim, o que vocês estão estudando lá na mediunidade, nós vamos ver aqui uma série de coisas diferentes uns dos outros. Não há uma padronização. Certo? Só para esclarecer, esse percentual, ele também é verificado não só no programa 2, mas quando a gente termina o programa 1, se ele não tiver uma frequência, ele não vai para o 2. Ele é convidado a repetir o 1, entendeu? Então, assim, ele não vai para o 2. E no 2, se ele não tiver uma frequência boa, ele também não é recomendado para ir para uma reunião mediúnica. E isso, no programa 2, quando ele entra, é apresentado esse regimento para eles, que é um pouco mais, vamos falar assim, mais tranquilo, com menos exigências, vamos dizer assim, do que uma reunião mediúnica, mas é bem próximo. Mas para quem está no programa 2 já se enquadrar, para quando ele chegar na reunião mediúnica, ele não ter um choque, né? Então ele já começa no programa 2 ser cobrado bastante coisas da reunião mediúnica. É porque o MEP 2, que é o programa postulado da mediunidade, da FEB, quando chega no MEP 2, o MEP 1 termina com 2 anos. Aí depois o MEP 2 é que dá acesso à prática mediúnica, é o que ela estava dizendo. Se não teve assiduidade no MEP 1, que é toda a teoria, digamos assim, ele já não passa por 2. E se lá, mesmo passando por 2, ele não tem assiduidade, ele não vai para a prática mediúnica, que daria um tempo de 4 anos, tá? 2 no MEP 1, 2 no MEP 2. Essa é uma metodologia da Federação Espírita Brasileira. Nem todos seguem. Obreiros do Bem, há muitos anos fazem, e isso tem trazido resultados organizacionais na área excepcionais lá na casa do Obreiros do Bem. Agora, muitos aí ficam, vamos ler isso, vamos ler tal obra, vamos... Na verdade, a ANB está aí para isso. A gente está à disposição do movimento, justamente, inclusive, para orientar as possibilidades de estudo, porque o MEP da FEB é mas nós temos uma metodologia da própria União Espírita Mineira também, fantástica. Enfim, há várias possibilidades. Agora, se escolhermos uma, nós vamos ser metódicos e disciplinados com ela. E ela prevê todas as fases. Quando termina o estudo, quando pode participar da prática e daí por diante. Zé Francisco. Deixa eu falar aqui. Alô, eu só queria fazer uma pergunta para o pessoal, Carlos. Quantos aqui
tem regimento? Quantos conhecem o regimento? Só para eu ter uma fotografia, porque o pessoal do regimento é bastante complicado. Quem não tem regimento, nunca ouviu falar de regimento de grupo de jogo. Então, beleza. Só para ter uma fotografia aqui, para saber como é que nós andamos. Bom, muito bom. Em relação ao dirigente, né? Exercer, se necessário, a função de esclarecedor, eximindo-se de ser médio ostensivo por não ser possível desempenhar os encargos. Imagine só essa orientação, quanto era importante. Alguém é dirigente da reunião, daqui a pouco ele incorpora, né? Ou entra em estado psicofônico, vamos usar o termo moderno. Ele entra em estado psicofônico. Quem dirige a reunião? O substituto. Mas a orientação é essa, que o dirigente pode até ser esclarecedor, mas se abster de ser médio. Fala a sua experiência para nós aí, Neuzinho, em relação a isso. É uma boa experiência que a gente já teve outros encontros. É interessante porque nós participávamos de uma casa espírita e depois fomos frequentar participar, né, quando trabalhar no último outra casa, e lá já existe um grupo de estudo há um tempo sobre a mediunidade, mas não havia prática. E os companheiros estavam esperando alguém chegar para inaugurar a prática. E eu cheguei com a experiência. Então, mas eu sou médium ostensivo. Então, aí durante uma reunião nossa, do grupo, em oração, eu pedi essa licença, que eu pudesse ter uma licença dessa prática, como médium psicofônico, até que eu preparasse o outro para fazer o trabalho de dirigente. E assim nós estamos preparando, e estamos fazendo um rodízio também entre nós, sabe? Para ir preparando, aí termina, a gente vai avaliando o trabalho. E eu aprendi isso com a Sueli Caldas, uma experiência que ela teve aqui, né, em Uberlândia, foi na Nobreiros, né? Ela contou a própria experiência, porque ela também precisava dirigir, porque não tinha um outro mais experiente. Ela pediu licença e deixou de praticar por um tempo até que treinasse alguém. E assim eu estou treinando alguém para que fique, né, 2 pessoas como dirigente. O dirigente o substitui. E a gente pretende passar e voltar para a função original. Entendemos? Isso é consenso. E é preciso comunicar a espiritualidade. Além de ser um gesto de humildade profunda e respeitável reverência aos nossos verdadeiros dirigentes, que são eles. É preciso comunicar. É preciso deixar bem clara a nossa intencionalidade. Eu vou me afastar do trabalho mediúnico. Além de comunicar ao dirigente encarnado, eu devo colocar isso na espiritualidade. Esse é um produto aqui, no caso, ele precisa se afastar da mediunidade ostensiva. Mas quando tem um dirigente, ele não precisa então necessariamente ser médium ostensivo, ele pode ser esclarecedor e se tornar dirigente. Se dentro do grupo há a possibilidade de ter um outro dirigente e ele já tem a sua mediunidade ostensiva, ele pode fazer isso ou aleatoriamente ou permanentemente. A partir de agora quem vai dirigir o grupo é o fulano e eu vou voltar para ser psicofônico, foi o que ela disse. Isso acontece no meu grupo, eu sou médico psicofônico, eu dirijo o grupo, mas nós temos feito uma alternância de direção na prática mediúnica justamente para que eu possa trabalhar psicofônico pelo menos 1 a 2 vezes no mês, entendeu? Confiar na própria intuição, colocando em prática, recordando que os bons dialogadores são bons médicos intuitivos. No livro do Mundo Maior, né, nós temos a informação que a mediunidade
mediunidade, o futuro seria a intuição. A mediunidade, por excelência, é a intuição. Então, o médium esclarecedor, dialogador, ele tem que ter uma intuição apurada, porque vai ser o canal em que a espiritualidade vai realmente utilizar, através de ideias, sugestões, para que ele possa trabalhar os pontos que estão realmente necessitados do comunicante, certo? Então, é preciso confiar na própria intuição. Aí alguém poderia me perguntar assim, Carlos Roberto, Carlinhos, como desenvolver a intuição? Como desenvolver? Não há nada mais efetivo para desenvolver a intuição do que o estudo do Evangelho. Não há nada como isso. Quem começa a estudar o Evangelho abre o canal intuitivo de maneira muito significativa. Portanto, se nós queremos ter melhores intuições, é preciso estudar o Evangelho. É preciso que o espírita compreenda que o Novo Testamento, sobretudo o Novo Testamento, é a doutrina espírita nascente para nós, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é a continuação do Evangelho. Como que o espírita não estuda a Bíblia? Como que o espírita não estuda o Evangelho? Pois se nós, no próprio diálogo, precisamos de recurso evangélico doutrinário diante do enfermo espiritual, então o médium precisa estudar sobremaneira evangélico, não só doutrina. Ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade, energia, tanto quanto respeito, disciplina na consecução das próprias tarefas. Olha, se nós não tratamos bem os encarnados, esquece o nosso diálogo com os desencarnados. Esquece. Não se improvisa. Se nós somos tomados de azedume, de arrogância, no trato com as pessoas encarnadas, não vai ser lá no dia tal da reunião mediúnica que nós vamos falar e convencer espírito nenhum. Esquece. Não há como separar o ser humano do médium. Não há como separar o indivíduo do médium. Nós somos o que somos. Portanto, se nós não temos polidez fraternal com o encarnado, não teremos com os desencarnados. Aquilo vira um vã simulacro. A gente está fazendo de conta. Meu irmão, sente aqui. De vez em quando a gente ouve lá o Espírito e fala assim, é interessante, você não fala assim lá fora não, né? Mas aqui você está falando, né? E aí? Cadê a autoridade moral pelo exemplo? Já foi? Não existe. Ok? Então, qual é o maior dever do médico? Eu falei agora mesmo. Evangelizar-se. Muito mais do que desenvolver possibilidades psíquicas e medianímicas, é evangelizar-se. Quem está evangelizado é fiel instrumento do mundo maior. Evangelizar. Desenvolver bom relacionamento com os integrantes do grupo, agir com imparcialidade, saber ouvir e ser objetivo no falar, agir como mediador, evitar a polêmica, para que se mantenha um bom entendimento entre os participantes no atendimento aos manifestantes desencarnados. Beleza, não há muito o que dizer, que a gente já, de certo modo, contemplou. Saber usar de firmeza nas atividades de direção a todos, tratando com gentileza e lealdade, respeitando as características. Nesse sentido, procurar conhecer os participantes, suas possibilidades, potencialidades, dificuldades e necessidades. Enfim, eu falo do grupo que a gente está lá. Eu vou chegar aqui antes da reunião, e a hora que a reunião mediúnica acabar, eu estou aqui à disposição. A esposa já me deu o alvará de soltura. Se eu chegar lá meia-noite, ela não vai fazer eu dormir lá com a Lince, que é a cachorrinha. Ela já está tranquila. Ela sabe disso. Então não tem esse problema, graças a Deus. Mas é o seguinte, acabou a reunião, eu estou à disposição.
conhecer as potencialidades, dificuldades, necessidades. Às vezes nós estamos assim até assim, meio desgostosos com o trabalho do companheiro dentro do grupo, né? Aí a hora que ele abre o coração para nós, a gente fala, puxa, se eu tivesse nesse esquema que ele está agora, eu nem sei se eu estaria vindo na reunião. E a gente surpreende. Está entendendo? As nossas relações têm que ser amorosas, fraternas. Olha, mais do que a tarefa é o tarefeiro. Não esqueçam isso, porque senão nós vamos ficar preocupados com a tarefa, e a tarefa é coletiva, embora com a nossa ação individual. Mas nós esquecemos do tarefeiro. Quantos médios estão adoecendo? Eu tenho falado isso muito com a Deus. Quantos médios estão adoecendo dentro do centro? Eu tenho visto muitos. Inclusive alguns caindo na teia obsessiva grave. Estando ou não participando de grupo mediúnico. Mas alguns participantes de grupo mediúnico entraram em teias obsessivas graves. O dirigente insensível está lá assim, nossa, o fulano está dando trabalho na reunião, hein? Cadê amor, gente? Se nós não cuidamos dos encarnados, nós podemos fechar o trabalho dos desencarnados. É só isso. É só isso. Impedir a presença de crianças nas tarefas de obsessão. Isso está lá no livro Desobsessão, o livro tem algum tempo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Impedir a presença de crianças nas tarefas de desobsessão. Eu coloquei esse tema pelo seguinte: menores de 18 anos, só com a assinatura do pai ou responsável para ele participar de uma reunião mediúnica, e mesmo assim se o regimento contempla. O nosso, por exemplo, é a partir de 18. Ah, mas Kardec recebeu uma média de 14, outra de 16, então já pensou como é que ficaria? Pois é, mas Kardec era Kardec, eu sou eu, não tem jeito não. Né? Mas e esses jovens que estão apresentando mediunidade na casa? Bom, a flexibilidade. Né? A flexibilidade. Por quê? A casa que não tem um regimento já assim assentado, se o pai e a mãe autorizam e assinam, tudo bem, guarda lá o documento, autorizado, porque evidentemente que qualquer pessoa está sujeita a crise de ansiedade, a um pânico, a um desequilíbrio emocional. Amanhã depois o pai e a mãe chegam e falam assim, só foi começar na reunião mediúnica que ele começou isso. Está lá, às vezes, até um processo em relação a isso. Eu não autorizei. Meu filho é de menor. E aí, como é que ficamos? Está entendendo? Nós estamos de leis. César, César, Deus a Deus. Então, colocamos isso justamente para ressaltar essa questão de menor de idade na reunião mediúnica. Não só as crianças nem se falam. Né? Ó, vai chegar com um problema mediúnico na casa, bom, tratamento espiritual, passa, água frutificada, diálogo fraterno, todo um arsenal que o centro tem para ajudar nessas questões, com pessoas preparadas, desde a recepção até as diversas áreas que fazem parte do centro. Agora, nós não pegamos uma pessoa que chega com um distúrbio mediúnico e coloca na reunião mediúnica. Gente, isso foi passado. Lá no passado não tinha as orientações adequadas, alguns dirigentes faziam isso. Isso hoje é uma loucura. Nós vamos potencializar o desequilíbrio dele. Imagine só, uma reunião mediúnica, ela acaba possibilitando cada vez mais a abertura da porta psíquica. A pessoa está perturbada e automaticamente ela vai abrir mais ainda a porta psíquica, mais ainda a perturbação aumenta. É só isso. Nós não levamos enfermo obsessivo para a reunião mediúnica, para trabalhar na reunião mediúnica, para resolver o problema dele. Nós levamos ele para o tratamento espiritual. E uma vez equilibrado, estudado, dentro dos critérios, aí nós vamos dar oportunidade para o trabalho, se ele quiser. Não é porque o fulano acha, porque o ciclano falou, ou porque o mediunismo irresponsável falou. Você tem que desenvolver mediunidade. Não, isso é a adesão do indivíduo. Meu irmão,
Quanto mais a gente servir, melhor. Se esse servir melhor, tocar no coração dele, que a área da mediunidade é uma área para ele também, que ele faça a adesão, mas que não seja por a nossa impulsão, não seja pela nossa influência. Isso já ficou no passado. Ou esse mediunismo irresponsável, né? Falando que está recebendo mentor, falando que você tem que desenvolver mediunidade. Os bons mentores não costumam falar isso não, viu? Você tem um livre-arbítrio para escolher tudo, inclusive a mediunidade, irmão. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médicos psicofônicos que devem ser tratados na hora da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada no conselheiro. O dirigente mediúnico tem que ter um olhar muito aguçado para a equipe de trabalho. Quando ele percebe algumas coisas mesmo naquele membro, ele tem que auxiliar. Para não chegar nesses casos aqui, ó. Agora aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Não é o exercício mediúnico que vai levar a pessoa a um estado de desequilíbrio psiquiátrico, não. Isso são perturbações da pessoa. Mas uma vez que ele assim se encontra, é preciso amorosamente convidá-lo a dar uma pausa no trabalho mediúnico, se reforçar no tratamento espiritual, no passe, na água fluídica, levar o nome dele, inclusive, para o grupo na reunião de desobsessão, ajudá-lo das melhores formas possíveis, mas ele tirá-lo do trabalho mediúnico temporariamente. Quer queira não, o trabalho mediúnico é mais um sistema de mente na sua mente. Para quem já está desequilibrado na mente, isso não é aconselhável. Ainda mais que as nossas reuniões mediúnicas, elas estão voltadas para o recebimento de enfermos espirituais. Nós não recebemos espírito de alta hierarquia. São enfermos espirituais que com seus estados trazem um constrangimento, trazem uma carga muito grande no psiquismo do médium. Portanto, se ele já está desestruturado, isso potencializa. Correto? E aqui é um dever nosso ficar atento a isso, porque, como eu disse, tem muito médium adoecendo dentro do grupo mediúnico. E por que chega a casos muito graves? Porque o dirigente não percebeu, não se ateve e vai deixando essa coisa acontecer. Fulano, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Não, inclusive eu estou tomando remédio isso, remédio aquilo, estou fazendo tratamento psiquiátrico, etc. Não, vamos dar uma pausa. Vem cá, vamos conversar. Tá bom? Sabe por quê? Porque a mediunidade com Jesus, ela não abre mão da segurança mediúnica. Não abre mão. Nós não podemos colocar a instrumentalidade mediúnica em perigo. Mediunidade com Jesus, isso é inadmissível. Se em outros lugares, com outras formas de trabalhar a mediunidade lá, eles não se atentam para isso, é outra questão. Mas nós, espíritas, com mediunidade com Jesus, devemos atentar. O problema, Carlos, é que quando o dirigente, ele quer ficar bem com todo mundo. Então ele não quer chegar no companheiro. Justo, ele não quer chegar porque ele acha que vai ser uma descaridade com aquele irmão. Pedir que ele afaste, ele dê um tempo para fazer os tratamentos, seja qual for a situação. Então ele quer ficar bem com todo mundo. E aquela pessoa que cobra, ela é a descaridosa. Então é isso que a gente tem que refletir também. Isso se refere à firmeza que eu falei. E a afeição sem privilégio. Você vai chegar em casa. Se você não for bem compreendido, fazer o quê? Deus sabe das suas intenções.
E nós estamos seguindo uma orientação. Nós temos ali poucos minutos já para o lanchinho, né? Lanchinho não, lanchão, eu vi lá naquela mesa lá. Eu quero descobrir que é o seguinte: e nós nos reconheceremos pelo mundo com eles. Ele andou. Eu gostaria de esclarecimento. Não sei qual livro que fala que, assim, mais grupos, até para ter maior harmonização, deveria ter alguns encontros fora da reunião mediúnica para conhecimento uns dos outros. Eu estou oportuno nessa colocação. Nós ainda falamos aqui, por exemplo, criar o culto dos médiuns entre eles. Então, assim, um domingo do mês, 7 horas da noite, vai ser lá na casa da Eleonora, da grupo. Nós vamos lá fazer culto. Não é fazer comilança, não. De vez em quando. Mas se não puder fazer as duas coisas, tudo bem, mas isso não pode impedir que aquela companheira depois, ou aquele companheiro se sinta inibido de oferecer a casa para o grupo, porque ele não tem condição de fazer a comilança. Correto? Tem que ter esse cuidado. Mas, na verdade, tudo isso estreita. Um passeio lá no Parque Sabiá, um domingo, um piquenique, enfim. Poxa vida, a nossa convivência tem que cada vez mais estreitar laços. Isso é muito importante para nós, tá? Satisfez? Eleonora, satisfez a resposta? Olha, só finalizar aqui, e a gente vai para o intervalo. O médico esclarecedor deverá se manter consciente que se encontra perante uma criatura humana que sofre, que muitas vezes conhece a real situação em que se encontra. Ainda é importante que a realização da tarefa apresente as seguintes condições que nós vamos ver depois. Mas veja só, ele está diante de uma criatura humana. Me impressiona muito que nós ainda temos ideias distorcidas sobre os espíritos. Alguns pensam assim, nossa, os espíritos, né? É nós fora do corpo, é uma criatura humana, é só isso. Esse trato com os espíritos. Então você não quer trato com os espíritos? Então você também não quer trato com os encarnados, porque também são espíritos. Os espíritos. Poxa vida, é uma criatura humana, com todo o condicionamento mental e emocional que ainda lhe aprisiona a personalidade. Trazendo tudo, condicionamentos. Desencarnou numa batida de caminhão 10 anos atrás, até hoje está preso na ferragem. Ele está lá preso na ferragem? Não necessariamente, mas mentalmente ele está. A prisão mental dele ainda está lá. Então ele está lá. É só isso. Mas depois do intervalo nós vamos falar. E aí nós temos muita coisa boa. E no final, a tia Delma vai passar aqui um pinga-fogo para nós. Tá bom? Bom lanchinho, e aproveita aí 30 minutos, 5 em ponto, nós vamos voltar. 5 em ponto. Quem tiver, tirar. Estará.